Hoje eu acordei muito de bom humor, queridos. Primeiro porque eu estou em Newark, que eu pensei que eu falaria isso na minha vida, mas eu estou em Newark. Mas eu estou na casa de cearenses aqui em Newark, ou seja, eu comi tapioca hoje no café da manhã. Tô bem feliz. E a outra notícia boa, né, que vocês me encheram de directs no Instagram falando que Palavra Antiga voltou! Jesus Christ, thank you so much. Quer dizer, eles vão voltar em 2018, mas 2018 está aí, não é mesmo, meus amigos? I'm so happy, my friend. E aí, pessoal, beleza? Como a maioria de vocês já sabem, eu e o Sam passamos um mês na Europa. Morando na Europa, né, queridos? E eu senti que eu precisava fazer esse vídeo pra compartilhar as minhas maiores experiências espirituais na Europa com vocês. Então, come on, babies, continue assistindo o vídeo. Quando eu divulguei nas minhas redes sociais que eu iria passar um tempo na Europa, algumas pessoas vieram falar comigo pessoalmente e falaram a respeito de um negócio que você sente quando você chega na Europa. Um negócio chamado peso espiritual. But eu particularmente não senti esse peso espiritual quando eu cheguei na Europa, sabe? Na verdade, eu também não sei se eu não entendi exatamente o que as pessoas queriam dizer ao se referir a esse peso espiritual que você ia sentir quando chegasse na Europa. Mas então eu não senti isso. Tudo bem eu não sentir e alguém ter sentido, não faz ninguém ser errado na história. Mas o que eu percebi em um mês morando em Londres e tendo visitado Dublin, na Irlanda, e também ter visitado Paris, na França, na verdade nós ministramos nesses 3 lugares, Londres, Dublin e Paris, e aproveitamos pra passear também, né, gente? Que a gente é o que? A gente é carne e osso, a gente é humano. Na verdade, o que eu senti é que as pessoas na Europa, elas são muito abertas a conversar a respeito de Deus. Perceba que tem uma diferença aí, não é falar sobre religião. As pessoas aqui não querem mais uma religião. Até porque eu acho que vocês sabem que a Europa ela tem recebido, enfrentado vários atentados terroristas. Todos eles são feitos em nome de uma religião. Então isso faz com que os europeus em si vejam a religião como uma organização de pessoas loucas, neuróticas, fanáticas e terroristas e cruéis e sem amor no coração. E como eu tava dizendo, na Europa, as pessoas elas são abertas a conversarem, sabe? Elas têm interesse, na verdade ela tem perguntas, a maioria das pessoas tem perguntas e elas estão abertas a você dar uma resposta pra elas, sabe? Ah, se Deus existe, por que que isso acontece? Ah, se Deus existe, por que isso deixou de acontecer? Ah, se Deus existe, porque a ciência comprovou que não sei o que mais lá. É diferente no Brasil, que quando você vai evangelizar no Brasil, o que é que as pessoas falam? As pessoas tudo falam a mesma coisa, o que é? Ah, eu já tenho Deus no meu coração. Ah, eu já aceitei Deus no meu coração. É engraçado como no Brasil as pessoas têm esse costume de falar eu já tenho Deus, eu não quero, não, obrigada, eu já tenho Deus. Mesmo que elas não tenham um relacionamento com Deus, mesmo que elas não sigam a palavra de Deus, mesmo que elas não façam nada que interesse a Deus, né, que alegre o coração de Deus, mas mesmo assim elas insistem falando que tem a Deus e que eu não quero ouvir o que você tem pra falar, porque eu já sei de tudo que eu preciso saber. Na Europa não, as pessoas elas querem saber a respeito de Deus, e mesmo que elas falem eu não acredito em Deus, elas querem ouvir o que você tem a dizer a respeito disso. Um ótimo exemplo disso foi quando eu e o Sam e o João estávamos em Paris e ali perto do Arco do Triunfo a gente parou para tomar um café e estava bem lotado, não tinha muitas mesas vagas, na verdade não tinha nenhuma mesa vaga, então a gente pediu licença para sentar numa mesa que já estava ocupada por uma senhora. E conversando, né, quebrando gelo ali, ela era uma turista, aquela senhora, ela falava inglês. E o Sam, né, como sempre, o Sam sendo o Sam, ele quebrou um gelo, começou a puxar assunto, chegou na mulher assim, não deu nem bom dia, já chegou assim, do you like Jesus? E isso já foi alguma coisa pra gente começar a conversar ali. Ela falou, sim, eu gosto de Jesus. Conversa vai, conversa vem. Ela contou pra gente que tem câncer. Ela falou, eu tenho câncer, eu estou aqui com mais 2 amigas. E a minha outra amiga também tem câncer. E a outra, minha amiga, ela tem um problema no coração. E a gente ficou tipo, será que é a última viagem delas? Mas o Samuel pediu pra orar por elas. Ele orou por cada uma dessas 3 mulheres. Elas eram mulheres mais velhas, deviam ter por volta de 50 anos. E o Sam orou em português rapidamente por cada uma delas, mas, sabe, no momento da oração elas começaram a chorar. Que elas saibam que onde você estiver, onde elas estiverem, o Senhor é Deus. Doença eu te ordeno, sai agora, que todo caroço cancerígeno possa sair agora, Senhor, e a cura seja manifestada. E elas pediram pra tirar foto com a gente, pra guardar de lembrança, e uma delas, na hora que elas estavam saindo, ela falou pra gente assim, olha, vocês foram a melhor coisa que aconteceu no meu dia. Aquela frase, mano, aquela frase me deixou tipo, meu,
cara, como assim? Tipo, a mulher tava em Paris, no lugar dos sonhos, fazendo a viagem dos sonhos, num lugar incrível, e a melhor coisa do dia dela não foi ver a Torre Eiffel, a melhor coisa do dia dela não foi comer uma comida, sabe, famosa, extremamente gostosa. A melhor coisa do dia dela foi uma oração que ela poderia ter recebido na casa dela, na rua dela, em qualquer lugar do mundo, no lugar mais simples do mundo, no lugar mais feio do mundo, ela poderia ter recebido aquela oração. E aquela oração foi a coisa mais incrível que aconteceu no dia dela. As pessoas, elas têm sede, elas são famintas por amor, elas querem preencher algo que uma viagem incrível não preenche, um lugar incrível não preenche. Então muitas vezes você tem Deus no seu coração, você tem paz, mas você fica se lamentando por não estar num lugar incrível, por não ter realizado a viagem dos seus sonhos, e muitas vezes você não valoriza que você tem a coisa mais preciosa. Você tem Deus na sua vida, você tem paz, você tem alegria, você tem, sabe, a alegria da sua salvação, você tem a alegria de viver sabendo que você faz parte da família de Deus, e isso é sensacional. Muitas vezes a gente não valoriza essas coisas, sabe? Quantas vezes a gente fica almejando, ai, será que um dia eu vou em Paris? Ai, será que um dia eu vou ter dinheiro pra fazer os meus sonhos acontecerem? Quando na verdade isso é só detalhe, sabe? É incrível, gente, você chegar num lugar que você via nos filmes. Eu tô falando por experiência própria. Eu fiquei, tipo, muito tempo, meu Deus, eu tô em Paris, meu Deus, eu tô em Paris, meu Deus, eu tô em Paris. As coisas são só coisas. Na Europa, eu percebo que as pessoas buscam isso. Brasileiros por aqui, os próprios europeus, ingleses, estrangeiros. O mundo precisa disso, sabe? Aquela mulher, cara, aquela mulher chorar, aquela mulher falar aquela frase, ela mexeu muito comigo, sabe? É muito louco. É muito louco, é muito louco. Em outra ocasião, eu e o Sam estávamos voltando de um culto na catedral, lá em Londres. E quando a gente tava voltando, a gente voltou, tipo, muito tarde. Tava tarde aquela noite, sabe? Não tava tão tarde, era tipo meia-noite. E a gente pegou um trem pra ir até a nossa acomodação. E nesse trem a gente encontrou um cara de Recife. A gente começou a conversar com ele. Ele viu que a gente falava português e chegou junto da gente. Ai, nossa, que bom que eu encontrei vocês aqui. E tipo, ele ficou tipo muito empolgado em estar com a gente. Então a gente começou a conversar lá até chegar a nossa parada. E ele contou um pouco da história dele. Ele tá há 9 anos em Londres e ele só trabalha pra sustentar a família dele no Brasil. Mas o cara, ele tava tão sedento não só de encontrar alguém falando português, ele tava sedento de uma palavra de motivação. Então eu e o Sam começamos a dar palavras de motivação pra ele, falar de Deus pro cara e dizer, olha, você é um vencedor, tudo que você faz, o esforço que você fez pela sua família, que você ajuda lá no Brasil e tudo mais, sabe? Você é um cara forte, você é um cara... Meu, é sensacional isso que você faz, você pode mudar a sua vida, você pode ir mais longe, você pode ir além disso que você tá vivendo hoje. E a gente começou ali com cuidado, dar uma palavra pra ele. E ele começou a chorar. A gente já tinha descido lá do trem, estávamos na esquina, assim, quando a gente começou a falar pra ele, sabe, sobre Deus, ministrar na vida dele, e ele chorando ali, sabe, dizendo, ah, obrigado, eu precisava mesmo ouvir isso, eu já tive depressão aqui na Europa. Sim, na Europa a depressão é real. Esse comentário que você ouve que o índice de suicídio é enorme, de depressão é enorme, isso é real. É um lugar que tem pouco sol, é um lugar onde chove muito, as pessoas são muito ocupadas, elas são mais reservadas, então elas têm muitas coisas favoráveis para se isolarem e não verem a vida como algo bom. Continuando, o rapaz começou a chorar e falar, ai, obrigada, eu precisava dessa palavra. Mas de repente se aproxima um indiano, e na Europa tem muito estrangeiro. E esse indiano chegou pra gente, tipo, pedindo dinheiro, mas ele chegou muito agressivamente, a gente ficou nervoso. A gente nem conseguiu falar direito com o cara de Recife, a gente ia pegar o contato dele pra continuar falando de Deus pra ele, mas enfim... Teve um mini alvoroço ali e ele foi embora. E eu e o Sam começamos a andar, tinha mais 3 quadras pra gente chegar até a nossa acomodação. E, meu, esse indiano perseguiu a gente até a nossa acomodação. Eu tava desesperada, eu tava quase correndo. E o cara em cima da gente. Então, o que eu sabia de falar inglês de ruim, assim, na hora eu falei, tipo, get out, sabe? Tipo, stop now. Mandava o cara parar, pra ele seguir a gente. Falava que eu não tinha dinheiro. Só que ele não tava pedindo ajuda, ele tava quase que roubando a gente ali de uma forma diferente, sabe? Ele chegava muito perto da gente e eu fiquei muito nervosa porque tava muito tarde, tava muito escuro e não tinha ninguém na rua, passava tipo alguns carros, mas ele não parou de seguir a gente entrou na porta da acomodação e o cara ficou tipo lá fora, aí depois a gente viu ele voltando. Mas eu entendi isso como algo espiritual, sabe? A gente tava falando de Deus.
pro cara de Recife. A gente tava falando de Deus pra ele, a gente ia orar por ele, a gente ia pegar o contato dele, aí de repente acontece isso. Eu senti uma perseguição espiritual nesse momento, com esse episódio. Mas eu creio que a semente foi plantada na vida daquele cara que a gente encontrou no trem, sabe? Eu creio que alguma coisa aconteceu naquele dia na vida dele. Uma chama de esperança reacendeu dentro dele. Uma coisa que me intrigou, me entristeceu pra caramba, foi ver muitas igrejas fechadas. Na Europa tem muitas, mas é muitas igrejas fechadas, sabe? Eu não tô falando só de igrejas evangélicas, igrejas em geral. Igrejas que não funcionam mais. Igrejas que funcionam como um pub. Um pub, ele é tipo um restaurante bar. Na verdade, é a abreviação de public bar. É uma coisa bem tradicional mesmo do inglês, do europeu em si. Na Irlanda, em Dublin, eu vi um pub que o nome do pub era Church não sei o que lá. Meu, era uma igreja, a igreja fechou, virou um pub e ainda leva o nome de church, sabe? Foi muito louco ver isso. Também vi igrejas que estavam funcionando, mas no subsolo delas funcionava um bar. Talvez as pessoas tenham se referido a isso quando falaram do peso espiritual na Europa, né? De ver muitas igrejas fechadas, talvez tenha sido isso. O que eu sei é que eu e o Sam ficamos com o coração ardendo por esse lugar, sabe? Então, sabe, o que precisa na Europa são pessoas que conhecem a palavra de Deus profundamente, conhecem a Deus, sabe? E pessoas que estejam dispostas a responder as perguntas desse povo. Que eu e você possamos levar a resposta que esse povo tanto busca. A resposta é Jesus. Então não é um povo que não quer Deus. Elas têm um desejo ardente, assim, de saber a respeito, sabe? Você percebe que eles... velho, eu queria ter uma conclusão pra esse vídeo. Me surpreendeu. Mas não me surpreendeu de um jeito ruim, sabe? Me surpreendeu de um jeito que acendeu algo dentro de mim. Eles precisam de respostas. Essa é a conclusão do vídeo. Não é por falta de igreja, sabe? As igrejas que tem, elas já estão fechando aqui. É por falta de respostas. É por falta de pessoas que se propõem a responder as perguntas deles. A gente tem a resposta é simples. O caminho, a verdade e a vida. Jesus. É Jesus que as pessoas buscam mesmo sem saber o que elas estão buscando, sabe? É muito louco. Mas o que a gente tá fazendo que a gente não tá dando essas respostas? O que a gente tá se ocupando? A gente precisa ter a nossa vida como uma resposta. É isso. Eu tô feliz de compartilhar isso com vocês. Obrigada por assistir até o final. Comenta alguma coisa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês estão pensando, porque eu não faço a menor ideia se eu conseguir passar, se eu conseguir me fazer entendida nesse vídeo. Então, falem algumas coisas aqui nos comentários, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, graças a paz. Tchau.